Oiê, pra quem não me conhece, eu sou a Beck, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve, comenta, deixa like e ativa o sininho. Hoje é quarta-feira e eu tô gravando agora, tá, a introdução, porque amanhã eu não sei se eu vou ter tempo, tá, pra gravar a introdução. Amanhã a gente vai ter uma primeira atividade valendo 3 pontos. Não sei se é uma atividade, uma prova, enfim, de reanimação do neonato. Então eu estou aqui conversando com as meninas sobre a organização e provavelmente vou colocar aqui pra vocês como que a gente tá tentando organizar pra amanhã. E assim que eu terminar a atividade de amanhã, eu venho contar pra vocês se saiu conforme a gente tá organizando ou não, né? Tipo, aperta, solta, solta, aperta, solta, solta. Ou é tipo, aperta, solta, solta, aperta, solta, solta, entendeu? É tipo assim, ó, aperta, solta, solta, aperta, solta, solta, vem, aperta, solta, solta. Eu já peguei o jaleco pra não esquecer e prendedor de cabelo, porque é obrigatório usar o jaleco, cabelo preso, calça e sapato fechado lá no laboratório, então, pra eu não esquecer. Eu acho que ela já chegou, se ela tava no carro do carro. Provavelmente é que ela falou que ia... A gente tentando achar a Gabi. Tá lá na sala já? Achamos. Eu tenho anotado. Mas a gente ainda não teve aula de informação. Não, não é assim. Não é assim, não? Tapinha mesmo. Tapinha. Não é? Tapinha mesmo, não é? Ou é assim? Tapinha? Não é foto. É assim, dois. Não. Gabi, e é pra aumentar a pressão. Aumentar a pressão, né? É porque é grande. É muito pequeno. Foi. E eu cheguei agora em casa, gente. O que aconteceu? A gente chegou lá, ficou esperando um pouquinho na sala de baixo. A professora chegou e, pra nossa surpresa, tá? Não valia ponto, gente. Era só uma atividade pra fixação. E, enfim, mesmo que não tenha valido ponto, foi muito interessante, porque é muito diferente, assim, da teoria. Chegou lá, ela passou uns minutos lá embaixo explicando pra gente algumas técnicas, ela explicou o que ia acontecer, e a gente tava se organizando ontem, né, de como é que a gente ia fazer e tal, quem ia ficar com o quê. A gente achou que nós 5 ia participar, tipo, ativamente ali na cena, só que aí chegou lá a professora e falou assim, ó, vai ter uma neonatologista, uma técnica, uma enfermeira e 2 observadoras, que as 2 que ficaram como observadoras depois ia dar um feedback, né? Elas ficaram com uma prancheta anotando tudo, tipo, ponto positivo, ponto negativo, o que a gente lembrou, o que a gente não lembrou. E tinham as outras 3. Eu fiquei como a médica neonatologista, porque ninguém queria ser. Aí a Duda ficou como a enfermeira e a Nath como técnica de enfermagem. Aí a gente ficou lá um tempo treinando e tudo mais, vocês viram aí. E a gente aprendeu também a entubar, né? A gente não entuba, mas, enfim, a gente aprende. E a gente aprendeu a usar supraglote. E aí, depois disso, a professora chamou a gente, levou a gente lá na sala de simulação, mostrou algumas coisas lá, né? Mostrou a cena, os materiais que estavam todos preparados pra gente ir se familiarizando. Ela mostrou a incubadora, mostrou como funciona, como mexe numa incubadora e tal. A luz, né, que fica quando o bebê tá com icterícia. Ela explicou tudo direitinho. Ela falou assim, gente, agora vocês vão descer, vão praticar mais um pouquinho e eu já chamo vocês pra subir, né, o primeiro grupo, que era o nosso. A gente desceu, aí ela chamou a gente subiu de novo.
Fomos pra salinha, porque assim, tem várias salas assim lá, né? Tem a sala de simulação, tem a salinha que foi onde a gente fez o feedback. A gente entrou na sala, onde tinha algumas coisas pra gente se paramentar, que era na sala do feedback, né? Na própria sala, a gente se paramentou, tudo mais, colocou os crachazinhos, de quem que era quem. Aí a professora entrou e ela falou assim, foi aí, gente, que na hora que me deu um nervoso, assim, sabe? Ela virou e ela falou assim, ó, quem que é a líder da equipe, né? Que é a médica neonatologista. Aí eu. Ela, olha, a partir desse momento, o que vai acontecer? A gente vai seguir pra sala de simulação, você vai passar o caso pra sua equipe, porque o caso vai estar na porta, né? A folha fica grudada na porta, você vai ler pra sua equipe. E a partir do momento em que vocês entrarem, eu já não estou mais na sala. E aí é com vocês. Aí beleza, gente. A gente foi lá, né? Seguiu no corredorzinho assim. Aí tinha o caso lá na porta. Era um bebê de 38 semanas, então era um bebê a termo. Porém, na hora do parto, teve uma complicação. E acabou que ele ficou hipotônico, cianótico e precisou da reanimação. Ele também estava com obstrução de via aérea. Então, eu passei o caso para a equipe, a gente entrou na sala. A professora seguiu para uma salinha que tem dentro da sala, que é onde os professores ficam, né, falando no microfone, fazendo o barulho dos bonecos. E tem um vidro, né, sabe aquele vidro fumê? Tipo assim, na hora que a gente olha, a gente não vê nada, mas eles estão vendo tudo. Aí tem câmera, tem um monte de coisa. Ela entrou nessa salinha e a gente seguiu pra cena. Só que aí, assim que chegou na cena, gente, foi tudo muito rápido. Eu consegui falar com as meninas, assim, claramente. Foi um dos pontos positivos, né, que ela notou na gente, que a gente foi uma equipe muito comunicativa, né? A gente conseguiu lidar bem com a situação. Eu já falei, Nath, vou precisar de sonda, vou precisar de oxigênio, vou precisar da compressa, vou precisar do colchim, vou precisar da via aérea definitiva. E eu fui falando o que eu ia precisar, ela foi preparando tudo. Enquanto ela ia preparando tudo, eu e a Duda, a gente pegou, baixou as grades, aí a Duda foi secando o neném, foi desprezando os negócios. Aí nisso, gente, eu tinha que falar tudo, entendeu? Porque, primeiro, a professora tinha que ouvir lá da sala onde ela tava, o que eu estava fazendo, e as meninas também precisavam saber o que eu estava fazendo para elas se prepararem. Então, enquanto a Duda foi secando, eu fui falando assim, eu tô posicionando o bebê, chequei as vias aéreas, estão obstruídas, eu vou iniciar com a aspiração. Aí eu peguei a sondinha, conectei, aí tudo eu falando, gente. Peguei a sonda, conectei, aspirei a boca, aspirei o nariz. Checar precórdio. Aí a Duda pegou, checou o precórdio. Aí a frequência cardíaca tava em 70 e alguma coisa. Aí eu falei, iniciar ventilação e monitorização. Aí eu comecei, aperta, solta, solta, porque eu estava na via aérea. Eu aperta, solta, solta, e a Duda monitorizando e a Nath já preparada para o que precisasse. Eu aperta, solta, solta, aperta, solta, solta. Aí, gente, não tava nem descendo e nem subindo nada. Aí, não, na verdade, a saturação, não, acho que baixou um pouquinho. No que baixou, aí eu para tudo. Aí começa a checar se tava tudo certo com a via aérea. Aí eu chequei a via aérea, aí eu peguei a sonda, desobstruí de novo, aumentei a pressão do balão. Aí eu continuei, aperta, solta, solta, aperta, solta, solta. Voltou, não voltou. Só que aí nisso que não voltou, começou a descer mais. Nisso, gente, por mais que não valha ponto e por mais que seja só uma simulação, dá um nervoso. O que precisava fazer nessa hora? Entubar, aumentar o oxigênio, né? Colocar lá 100%, porque tava caindo muito. E iniciar a compressão. Só que nisso, tipo assim, gente, esse lapso meu durou alguns segundos, mas pareceu, assim, uma eternidade, entendeu? E até porque cada segundo ali conta muito. E aí, nisso que começou a descer,
Aí eu tive um lapso assim, tipo, eu esqueci um pouco o que tinha que fazer na hora. Aí eu olhei assim pra Nath, a Nath, entuba. Aí eu, parada, ela, entuba. Aí ela olhou pra Duda, a Duda olhou pra ela. Aí eu voltei, aí eu, tipo, gente, juro pra vocês, meu Deus, que nervoso. Aí eu, iniciar a via aérea definitiva. Aí eu peguei, coloquei lá, aumentei o oxigênio, iniciar a compressão. Aí a Duda dava o ritmo, ela, 1, 2, 3, ventila. Aí eu ventilava. Aí nisso seguiu. Aí a professora entrou na sala quando a frequência subiu para 90 e a saturação do bebê estava em 90. E aí não subia mais, não desceu mais também, mas também não subiu. Ela entrou na sala, ela falou assim, gente, vocês fizeram tudo certinho, as técnicas todas certinhas. O bebê não vai subir mais do que isso, porque, né, por conta já de toda a condição clínica dele. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e vai encaminhar ele para UTI neonatal. E foi isso, gente. Aí a gente pegou, terminou, o neném chorou no final, ele... Aí a gente pegou, foi pra sala do feedback. Graças a Deus, gente. Nossa. Aí a gente entrou na sala de feedback, aí a professora falou assim, gente, esse daqui é um ambiente, tá? Sem julgamentos. O que vocês acham que deu certo? O que vocês acham que deu errado? Vocês mudariam alguma coisa? Como vocês se sentiram? Tipo, qual que é o sentimento que vocês estão agora? Aí eu falei pra ela, né? Falei assim, nossa, eu fiquei nervosa. Teve uma hora ali, né, da questão da intubação que eu travei essa um pouco, mas as meninas me lembraram. Tipo, a nossa equipe em si foi muito boa na questão da comunicação. E a gente tava falando pra ela, né? Nisso as observadoras também falaram os pontos dela. Todo mundo falou lá dentro, gente. E a gente tava comentando que, assim, na teoria, parece muito impossível. Porque na teoria, tipo, você tem 30 segundos, você tem 60 segundos, tipo, no máximo 60 segundos pra iniciar com a ventilação. E nisso você já tem que ter feito todos os passos e parece que vai ser impossível de conseguir. Só que com a equipe, quando você se comunica muito bem, se torna fácil. Eu não tinha nem noção de que a gente tinha conseguido fazer aquele negócio do minuto ouro, de ventilar a criança nos primeiros 60 segundos. Porque foi tudo muito rápido. A gente já entrou e eu já falei, Nath, preciso disso. Duda, seca, não sei o que. Já comecei, peguei, aspirei e já iniciei, tipo, checou o precórdio, começou a ventilação. E nisso já tinha passado os segundos, né, que precisava ser passado com a ventilação. E a gente nem se deu conta, então é muito diferente, gente, muito diferente. E neonatologia é uma área que eu amo, assim, amo mesmo. A professora falou que gostou muito, ela falou assim, gente, vocês estudaram e tal, vocês foram muito boas e tudo mais. Ela só falou, né, dessa questão que no início a gente também não deu um estímulo, assim, no pezinho do bebê. E ela falou também sobre a questão da intubação, né? Ela falou assim, porque eu falei pra ela que na minha cabeça eu tava meio confusa se intubava pra depois iniciar a compressão, tipo, se podia comprimir já com ele entubado. Foi esse lapso que eu tive. Aí ela falou assim, olha, cada segundo importa, então vocês têm que ter na cabeça que quando iniciar a compressão o bebê já precisa estar, né, entubado e tal. E só que aí foi isso, gente. Foi muito legal, assim, sabe? Muito legal mesmo. E a gente vai ter agora um seminário sobre amamentação, que vai ser o que vai valer ponto. A gente tava desesperada achando que esse valia 3 pontos, mas é o seminário. E é isso, daqui a pouco eu vou na Vitória, porque a gente ainda está na saga de ensinar ela a ser blogueira. E agora eu vou comer pra poder ir lá. E o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha, comenta, deixa o like, ativa o sino, se inscreve. Eu vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.